Artigo 43. Os contratos destinados à execução de obras e serviços de engenharia admitirão os seguintes regimes: inciso 1. Empreitada por preço unitário, nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários. Inciso 2. Empreitada por preço global, quando for possível definir previamente no projeto básico, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase contratual. Inciso 3. Contratação por tarefa. Em contratações de profissionais autônomos ou de pequenas empresas para a realização de serviços técnicos comuns e de curta duração. Inciso 4. Empreitada integral, nos casos em que o contratante necessite receber o empreendimento, normalmente de alta complexidade, em condições de operação imediata. Inciso 5. Contratação semi-integrada, quando for possível definir previamente no projeto básico as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase contratual, em obra ou serviço de engenharia, que possa ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias. Inciso 6. Contratação integrada, quando a obra ou o serviço de engenharia for de natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica do objeto licitado ou puder ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito no mercado. Parágrafo 1º. Serão obrigatoriamente precedidas pela elaboração de projeto básico disponível para exame de qualquer interessado as licitações para a contratação de obras e serviços, com exceção daquelas em que for adotado o regime previsto no inciso 6 do caput deste artigo. Parágrafo 2º. É vedada a execução sem projeto executivo de obras e serviços de engenharia. Artigo 44. É vedada a participação direta ou indireta nas licitações para obras e serviços de engenharia de que trata esta lei. Inciso 1. De pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto básico da licitação. Inciso 2. De pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do anteprojeto ou do projeto básico da licitação. Inciso 3. De pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto básico da licitação seja administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, neste último caso, quando a participação superar 5% do capital votante. Parágrafo 1º. A elaboração do projeto executivo constituirá encargo do contratado, consoante preço previamente fixado pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista. Parágrafo 2º. É permitida a participação das pessoas jurídicas e da pessoa física, de que tratam os incisos 2 e 3 do caput deste artigo, em licitação ou em execução de contrato, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da empresa pública e da sociedade de economia mista interessadas. Parágrafo 3º. Para fins do disposto no caput, considera-se participação indireta a existência de vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto básico, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. Parágrafo 4º. O disposto no parágrafo 3º deste artigo aplica-se a empregados incumbidos de levar
a efeito atos e procedimentos realizados pela empresa pública e pela sociedade de economia mista no curso da licitação. Artigo 45. Na contratação de obras e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho do contratado com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazo de entrega definidos no instrumento convocatório e no contrato. Parágrafo único. A utilização da remuneração variável respeitará o limite orçamentário fixado pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista para a respectiva contratação. Artigo 46. Mediante justificativa expressa e desde que não implique perda de economia de escala, poderá ser celebrado mais de um contrato para executar serviço de mesma natureza, quando o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no caput deste artigo, será mantido o controle individualizado da execução do objeto contratual, relativamente a cada um dos contratados. Seção 4. Das normas específicas para aquisição de bens. Artigo 47. A empresa pública e sociedade de economia mista, na licitação para aquisição de bens, poderão, inciso 1, indicar marca ou modelo nas seguintes hipóteses. A linha A, em decorrência da necessidade de padronização do objeto. A linha B, quando determinada marca ou modelo comercializado por mais de um fornecedor constituir o único capaz de atender o objeto do contrato. A linha C, quando for necessária para a compreensão do objeto a identificação de determinada marca ou modelo apto a servir como referência, situação em que será obrigatório o acréscimo da expressão ou similar ou de melhor qualidade. Inciso 2. Exigir a mostra do bem no procedimento de pré-qualificação e na fase de julgamento das propostas ou de lances, desde que justificada a necessidade de sua apresentação. Inciso 3. Solicitar a certificação da qualidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, por instituição previamente credenciada. Parágrafo único. O edital poderá exigir, como condição de aceitabilidade da proposta, adequação às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, ou a certificação da qualidade do produto, por instituição credenciada pelo Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Artigo 48. Será dada publicidade com periodicidade mínima semestral em sítio eletrônico oficial na internet de acesso irrestrito à relação das aquisições de bens efetivadas pelas empresas públicas e pelas sociedades de economia mista, compreendidas as seguintes informações. Inciso 1. Identificação do bem comprado, de seu preço unitário e da quantidade adquirida. Inciso 2. Nome do fornecedor. Inciso 3. Valor total de cada aquisição. Seção 5. Das normas específicas para alienação de bens. Artigo 49. A alienação de bens por empresas públicas e por sociedades de economia mista será precedida de: inciso 1. Avaliação formal do bem contemplado, ressalvadas as hipóteses previstas nos incisos 16 a 18 do artigo 29. Inciso 2. Licitação, ressalvado o previsto no parágrafo 3º do artigo 28. Artigo 50. Estende-se a atribuição de ônus real a bens integrantes do acervo patrimonial de empresas públicas e de sociedades de economia mista, as normas desta lei aplicáveis à sua alienação, inclusive em relação às hipóteses de dispensa e de inexigibilidade
de licitação. Seção 6 do procedimento de licitação. Artigo 51. As licitações de que trata esta lei observarão a seguinte sequência de fases: inciso 1, preparação; inciso 2, divulgação; inciso 3, apresentação de lances ou propostas, conforme o modo de disputa adotado; inciso 4, julgamento; inciso 5, verificação de efetividade dos lances ou propostas; inciso 6, negociação; inciso 7, habilitação; inciso 8, interposição de recursos; inciso 9, adjudicação do objeto; inciso 10, homologação do resultado ou revogação do procedimento. Parágrafo 1º. A fase de que trata o inciso 7 do caput poderá excepcionalmente anteceder as referidas nos incisos 3 a 6 do caput, desde que expressamente previsto no instrumento convocatório. Parágrafo 2º. Os atos e procedimentos decorrentes das fases enumeradas no caput, praticados por empresas públicas, por sociedades de economia mista e por licitantes, serão efetivados preferencialmente por meio eletrônico, nos termos definidos pelo instrumento convocatório, devendo os avisos contendo os resumos dos editais, das licitações e contratos abrangidos por esta lei ser previamente publicados no Diário Oficial da União, do Estado ou do município e na internet.